todos. Bem-vindos a mais uma sessão do Quintas de Clique. Eu sou Luiz Pitinini, diretor de canais e alianças da Clique para a América Latina. Antes de mais nada, espero que esteja todo mundo aí seguro nas suas casas, com a família em segurança, saudáveis, cuidando aí das pessoas importantes para vocês, que realmente o que a gente está passando hoje não, acho que ninguém, nem na nossa geração, nem na geração dos nossos pais, passou, né? Um negócio meio surreal aí de esse confinamento, essa questão da pandemia, enfim, algo que a gente não chegou a ver na nossa geração algo assim. Bom, sobre o Quinta de Clique de hoje, tá? A infraestrutura é uma parte importante de todo o projeto. Muitas vezes, uma infraestrutura subdimensionada pode levar um usuário a ter uma experiência ruim, comprometendo o sucesso do projeto dentro do cliente, comprometendo as métricas que ele quer encontrar. Em outros casos, se você superdimensiona uma infraestrutura, ela pode encarecer muito o seu projeto e tornar ele inviável, não conseguindo recursos dentro do cliente para executar esse projeto, ou não tendo retorno suficiente para justificar esse projeto. Então, como é que a gente balanceia essa variável e projeta as necessidades de máquina que vai oferecer uma boa experiência para o cliente, com espaço para o crescimento e que não impacte tão fortemente o custo do projeto? Para responder essa e algumas outras questões sobre as melhores práticas, o Guilherme Leite vai facilitar a apresentação de hoje. Antes de passar para o Guilherme, sempre é bom lembrar que vocês podem fazer perguntas através da ferramenta de Q&A e essas perguntas vão ser respondidas ao final da apresentação. Lembro também do nosso canal do YouTube, Click Tips for Partners, já está com alguns dos vídeos anteriores de Quintas de Clique e também com os Click Tips que a gente tem colocado lá semanalmente. Guilherme, está com você então. Obrigado, Pete. Bom, primeiro, boa tarde a todo mundo aí, espero que vocês estejam bem. Meu nome é Guilherme Leite, eu sou Partner Enablement aqui na Click, sou arquiteto de soluções. E hoje, o nosso Quintas de Clique vai ser o segundo Quintas técnico, a gente vai falar sobre melhores práticas. Vou falar um pouquinho sobre dimensionamento, de como dimensionar um servidor Click num novo projeto, falar de como o Click trabalha em memória RAM, sobre cardinalidade, e algumas ferramentas também que auxiliam a gente no desenvolvimento de projetos. Esse é um tema que foi solicitado pelos parceiros através da nossa pesquisa, foi um tema muito discutido. E por que é um tema importante? E a gente é sempre bom a gente relembrar e passar as melhores práticas. Vou fazer até uma analogia que o Clever, que é arquiteto de soluções aqui na Click também, ele fez, que eu achei bem interessante. Hoje a gente sabe que o ClickSense tem um dos melhores motores do mercado. Uma maneira como ele trabalha, facilidade e tudo mais. Mas fazendo uma analogia com a Fórmula 1, por exemplo, você pode ter um carro lá com o melhor motor de todos. Mas se você não tem o aerofólio correto, você não tem o pneu correto para aquela pista, se o piloto não está preparado para aquela pista, a performance daquele carro não vai ser a mesma, não vai ser tão adequada. E é exatamente por isso que a gente tem esse nosso quinta de clique de hoje, que temos uma ferramenta excelente nas mãos, que é o ClickSense. O que a gente pode fazer para tirar o melhor proveito dela? O que a gente pode melhorar no nosso desenvolvimento? O que a gente consegue aumentar a qualidade e garantir uma satisfação para os nossos clientes? Legal. Começando por dimensionamento, vou falar um cenário típico, que é um cenário típico de pré-venda. A gente vai fazer uma venda agora, por exemplo, em um cliente, e esse cliente ele vai ter um servidor on-premise, ClickSense Enterprise on Windows. Ele é um cliente novo, ele nunca teve um servidor de clique, a equipe técnica dele tem conhecimento em hardware e tudo mais, mas não tem conhecimento em clique, não sabe como dimensionar, e fica sempre aquela dúvida, bom, eu sou um pré-venda, eu sou um consultor, eu preciso passar algo para o meu cliente. Como que eu consigo sair da estaca zero, passar algo para o meu cliente, passar um dimensionamento para ele? Tem uma ferramenta que é bem interessante, que é da própria Click, em cima daquilo que o Click, como ele trabalha com o conceito de memória, quantidade de usuários, quando ele vai precisar de memória em cada servidor, foi feita uma aplicação, que é exatamente essa, que é o Click Sizing Advisor. Eu vou clicar aqui no link para poder abrir para vocês. E essa é uma aplicação da Click. Vou trazer aqui para
para a tela. E o que é interessante? Para verificar essa aplicação aqui, você precisa ser um parceiro, ou seja, isso aqui não é uma coisa que o cliente mesmo pode fazer. E nessa aplicação, nesse site, você consegue fazer o dimensionamento de alguns produtos cliques. Entre eles o ClickSense, mas também consegue fazer a parte de Data Catalyst, se estiver trabalhando standalone ou com Hadoop, um Insightbot, e outros produtos também como Nprint, por exemplo. Falando aqui do ClickSense, que é o tópico de hoje, se eu selecionar aqui o ClickSense, abre a segunda caixa de checkbox, eu seleciono a quantidade de usuários e eu tenho também a questão da quantidade de linhas que eu vou trabalhar em cada aplicativo. Por exemplo, eu vou trabalhar aqui num size que ele chama de medium, que são 100 usuários concorrentes, com 200 milhões de linhas por aplicativo. Eu posso marcar aqui com alta disponibilidade. E aqui eu vou falar que plataforma que eu vou fazer esse deploy, seja uma máquina virtual, física, na Azure, na AWS. O que é legal é, se eu selecionar aqui, por exemplo, AWS, ele já mostra aqui para mim o nome dos servidores que vão estar lá na AWS. Então, quando eu for procurar lá um servidor para subir, ele já vai mostrar exatamente esse nome aqui. O mesmo para Azure, por exemplo. Qual é o nome do servidor, qual a quantidade de memória e a quantidade de storage. Para esse exemplo, eu vou selecionar que eu vou fazer uma máquina física e vou criar aqui um report. Vai ser o meu quintas de clique. E vou pedir para gerar um report desse dimensionamento. O que ele está fazendo? Ele interpretou os parâmetros que eu passei aqui e gerou um PDF para mim. E o que é interessante nesse PDF? Isso daqui é algo que eu posso compartilhar com o meu cliente. Se o cliente fala, bom, eu queria ter alguma informação de vocês para saber como que o clique funciona, qual a arquitetura que vocês vão implementar, o que vocês estão recomendando de hardware para mim. Então, esse é um documento que vem da própria Click e já tem todas as informações, é algo que vocês podem tanto copiar a informação daqui, colocar no documento de vocês e compartilhar, como enviar isso daqui diretamente, por exemplo, para um cliente. E aqui explica quais são os serviços que a gente tem dentro do ClickSense Enterprise on Windows, o proxy, o scheduler, e já mostra aqui os dois servidores que ele colocou, seria o Central Node e um outro servidor que é o WinNode. E o que é interessante, ele já mostra quais serviços vão ficar em quais servidores. Isso aqui é uma recomendação. É claro que isso é uma recomendação em cima daquilo que foi passado, a quantidade de usuários, mas é sempre válido lembrar que cada caso é um caso. Às vezes a gente tem um dimensionamento específico para um cliente, é um outro tipo de cenário, a gente quer ter um ambiente de desenvolvimento, de produção, é um outro tipo de dimensionamento. Podem pedir ajuda para a gente aqui da Click para auxiliar, mas em um standard, em um padrão, isso daqui, esse documento, ele é muito útil, ele é compartilhável, isso que é interessante. Ele tem todas as recomendações e explica como que funcionam cada serviço, quais as melhores práticas você pode implementar no seu servidor. Então, iniciando por dimensionamento, tem essa parte do Click Sizing Advisor. Tem esse link que eu deixei nessa apresentação, que eu vou compartilhar com vocês depois no LinkedIn. Essa apresentação também vai para o YouTube. Esse link é exatamente uma página do suporte, tá aqui para vocês. Ele mostra como é que ele explica um pouco como funciona o Click Sizing Advisor e o que é importante. Como eu comentei, o Click Sizing Advisor ele é para parceiros Click. Então, para você ter acesso, você pode acessar tanto naquele link que eu passei, como você pode vir aqui no Partner Portal, por exemplo, vir aqui em Research, Click Technical Sales Tools e abrir esse Click Sizing Advisor. Lembrando que você precisa estar marcado no seu perfil como pré-vendas ou consultor para ter acesso a essa ferramenta do Click Sizing Advisor. Voltando aqui para a apresentação, vou falar sobre in-memory. Acho que esse slide todo mundo aqui já conhece, que é exatamente a diferença associativa. Como que o Click trabalha que difere das outras ferramentas. Diferente das outras ferramentas que são baseadas em query, por exemplo, onde eu vou ter conjuntos parciais do dado, vou a partir de uma seleção explorar o dado da seleção e daí por diante. O Click com o motor associativo, que trabalha em memória, você explora todos os seus dados de uma só vez, sem limites, que possibilita, que é mais importante, os insights inesperados. E quando a gente fala de motor associativo, trabalhar em memória e tudo mais, vocês viram que aqui dentro, por exemplo, do Sizing Advisor, eu tenho tanto a quantidade de usuários concorrente,
como a quantidade de linhas por aplicação, ele deu aqui uma quantidade de memória para mim. Por quê? Todo esse motor associativo, ele trabalha exatamente em memória. Como que o clique funciona? Independente da fonte de dados que eu estou lendo, seja Cloudera, de um Excel, de um Access, de um SQL Server, o clique vai carregar esses dados para a memória de uma maneira compactada. A compactação é cerca de 10 vezes. Ele tem um algoritmo de compressão acelerado para esses dados, o que permite a busca associativa, que é esse nosso motor associativo, suportando de alguns milhões de linhas até bilhões de dados para o seu usuário final na hora que você vai entregar um dashboard para ele. E o que é interessante do algoritmo de compressão do clique? Vou explicar mais para frente em detalhes, mas ele armazena os valores que você tem nas suas fatos ou dimensões uma única vez para cada registro. Por exemplo, a gente falando de nome de produtos, valor de vendas, nome de cliente. Cada registro é armazenado uma só vez, ele tem um ponteiro lá dentro e acelera essa compressão. O que a gente consegue fazer com isso? Como ele é para armazenar os dados uma só vez, um registro único, eu vou aumentando o meu volume de dados, mas o que é normal é, você pode aumentar 100, 200 milhões de registros na sua fato, por exemplo, mas os dados que estão lá dentro começam a ter valores repetidos. Por exemplo, o valor que um código que vai para uma dimensão de clientes, etc., ele repete inúmeras vezes ali dentro da sua fato. Fazendo isso, eu posso aumentar aqui a minha quantidade de registros, mas a minha RAM não aumenta exponencialmente, não tem uma linha crescente aqui, aumentando a RAM, por exemplo. Eu tenho uma curva atrativa que é, eu vou aumentando a quantidade de registros e chega um momento que, como os dados começam a se repetir dentro da fato das dimensões, eu tenho uma certa estabilidade na quantidade de RAM que eu vou precisar para aqueles meus aplicativos. Explicando um pouquinho em detalhes como é que funciona isso dentro do clique. Vamos supor que a gente tem aqui uma tabela, que seria a mesma tabela que a gente tem aqui dentro do aplicativo. A gente tem aqui o Customer ID, o ID do vendedor, o ID da ordem de vendas e o total, o valor, enfim, que foi vendido. Vocês reparem que eu tenho aqui a empresa, o cliente, na verdade, Acme, 3 vezes, assim como o Paul, eu também tenho 3 vezes. Isso é a maneira que a gente vê os dados numa tabela dentro do clique. Quando a gente olha como é que o clique está funcionando internamente, ele não vai repetir esses valores ACME 3 vezes. Ele cria um ponteiro para cada registro em cada campo que você tem dentro do clique. Então, por exemplo, ele cria um ponteiro 10 para o valor ACME e o ponteiro 100 para o POU, fazendo que aconteça o quê? Na memória do clique, esse dado vai estar indexado e comprimido porque ele não vai repetir esse dado inúmeras vezes na hora de armazenar. Ele já tem aqui um binário, vamos supor assim, um ponteiro para armazenar esse dado. E é essa maneira que ele consegue colocar mais dados na memória e acelerar essa compressão, essa maneira que a gente armazena os dados na memória. Se vocês olharem aqui, eu tenho uma repetição tanto do ACME como do POU. Que é aquilo que eu falei, a gente vai aumentando o número de registros na fato, mas normalmente a quantidade de valores aqui ele começa a ser repetidos, começa a repetir valores, que é exatamente o que a gente chama de cardinalidade. Isso daqui tem um impacto muito grande na hora que a gente está desenvolvendo uma aplicação em ClickSense. Eu vou entrar em detalhes da cardinalidade, que esse é um valor, é algo muito importante na hora que a gente começa a registrar, a criar uma aplicação no Sense. Também deixei aqui o artigo do suporte, que explica em detalhes como é que os dados são armazenados no ClickSense e no ClickView, porque o motor de indexação ele é similar, né? Ele evoluiu a partir do que a gente tinha no ClickView. E seguindo para cardinalidade. Eu falei de cardinalidade, mas às vezes a gente está no dia a dia, está desenvolvendo projetos, é algo que a gente não pensa, vamos dizer assim, diretamente no desenvolvimento de um projeto. É comum muitas pessoas falarem, bom, já ouvi falar disso, mas o que é exatamente? Como que isso pode impactar dentro do meu projeto? Pegando alguns conceitos que são importantes de cardinalidade. A gente pode resumir, vamos dizer assim, que é a quantidade de valores distintos em um campo. Muitos valores distintos, eles obrigam o motor do clique a alocar cada vez mais memória para fazer justamente aquele ponteiro, fazer o apontamento do valor para o registro em si dentro da tabela. Eu vou pegar agora aqui o meu servidor de ClickSense, vou arrastar aqui para a tela.
Eu tenho aqui meu ClickSense Enterprise on Windows, então aqui eu tenho minhas strings. Eu tenho esse aplicativo de call center que eu vou explicar para vocês a questão de cardinalidade e como que ele impacta. Exatamente esse aplicativo aqui. Esse aplicativo eu criei, ele tem cerca de 200 milhões de registros, desculpa, ele tem 200 milhões de registros. E a partir de uma certa análise, foi notado que esse campo aqui de data e hora da chamada, ou seja, do call center, ele é um valor que alocava mais memória dentro do meu aplicativo. Quando eu olho exatamente esse campo aqui, eu vejo que eu tenho até os segundos, eu tenho 3.372.000, mais alguns, valores distintos, ou seja, eu tenho essa quantidade aqui de horas de chamada. E aqui fazendo uma alocação em bits para cada valor de registro, isso soma mais ou menos 4 GB dentro da memória só para armazenar esse campo, só para eu conseguir ter esse campo dentro do meu aplicativo de ClickSense. Uma coisa que a gente pode fazer para modificar essa cardinalidade, para diminuir o número de valores distintos, é exatamente quebrar esse campo aqui, que eu tenho data e hora até segundo, quebrar em dois campos. Um campo de data e um campo de hora sem os minutos e os segundos, por exemplo. Sendo que agora, só com as datas, eu tenho só 400 valores distintos, então não vou gastar a mesma quantidade de memória, vou gastar muito menos. E a mesma coisa para a hora. Se de repente a necessidade do cliente, eu converso com ele, ele fala, olha, os meus relatórios que eu vou querer aqui eu quero ver a média de atendimentos por hora, em que momento do dia eu tenho mais atendimento, mais chamadas, por exemplo, de onde vêm essas chamadas, e eu quero olhar isso de uma maneira geral. Eu não tenho que chegar no nível da granularidade de minuto, não tenho por que eu levar isso para o meu aplicativo final, se não vai ter essa análise, por exemplo. Se eu vou gastar mais memória, o aplicativo vai ficar mais pesado, consequentemente eu vou precisar de mais hardware, ou se eu não adequar esse hardware, o aplicativo vai ficar um pouco mais lento na hora do usuário final visualizar. Então, essa daqui, por exemplo, é uma boa prática você dividir um campo em dois para modificar a cardinalidade e ter menos valores distintos em cada campo. Tem outras dicas que a gente pode usar também, que eu vou mostrar mais para frente, mas voltando àquela questão de quantidade de bits e de valores distintos, essa é a relação de quantos registros cabem em cada bit. Vocês podem ver que a tabela ela vem aqui para em 31, que é exatamente 2 bilhões, 147 milhões, mais algum registro. Essa tabela aí para em 31 bits, exatamente porque essa é a capacidade máxima do clique de armazenar valores distintos em um único campo. Ah, então quer dizer, Guilherme, que se eu tiver 3 bilhões de registros na minha foto, o clique não vai aguentar? Vai, a questão é, em um único campo, a quantidade de valores distintos, não a quantidade de valor total, dentro desse campo, é exatamente essa aqui, que corresponde aos 31 bits. Isso é uma limitação, vamos dizer assim, física do ClickSense, do motor do ClickSense, que, convenhamos, é um número gigantesco para valores distintos. Então, a gente tem esse limite físico dentro do ClickSense, mas quando a gente está conversando com o cliente, a gente está em um projeto, o limite prático que a gente fala é sempre relacionado ao negócio. Por exemplo, se eu tenho aqui num contact center, num call center, uma aplicação que eu mostrei, 200 milhões de registros de telefone é válido, porque o volume que eu tenho ali de atendimento, de registros, ele é grande. Mas se eu estou trabalhando com uma rede de varejo, por exemplo, supermercado, ele vai tendo, vamos supor assim, chutando 10 milhões de clientes. Esse é um limite que faz sentido para o negócio do cliente. É o quanto eu devo trabalhar, como eu devo escalar e trabalhar com esse aplicativo. Assim como o plano de saúde, por exemplo, o limite que eu tenho de, vamos dizer, de negócio é de 3 milhões de beneficiários. Isso é o que faz sentido para o negócio do cliente. Então, varia caso a caso, e eu tenho sempre que pensar no negócio do cliente, quão válido eu levar aquela granularidade de informação. Aqui eu tenho algumas dicas de como a gente pode modificar a cardinalidade, como a gente pode trabalhar esses campos. Quando a gente tem chaves concatenadas, por exemplo, é uma boa prática utilizar o auto-number hash também. Isso não vai afetar a cardinalidade, porque uma composição de uma chave concatenada vai continuar sendo um hash para o ClickSense, mas eu diminuo a minha tabela de símbolos. Não vou ter aquela chave gigantesca concatenada com 60, 70 caracteres, como em alguns casos, para o clique poder associar os campos. Se eu estou trabalhando com timestamp, como é aquela questão do data e hora da chamada que eu acabei de mostrar, eu posso trazer simplesmente a data e depois em outro campo trazer a hora da chamada
sem os minutos ou sem os segundos, isso aí sim vai diminuir a tabela de símbolos e a quantidade de dados que eu vou armazenar naquele campo para o ClickSense. Telefone, por exemplo, se eu tenho, às vezes, código do país, o DDD, mais o telefone no final, se eu quebrar esse campo trazendo só o código do país, ou só o DDD, por exemplo, e depois o telefone, eu já diminuo um pouco a minha tabela de símbolo, a quantidade de dados. O mesmo vale para valor. Se eu tenho aqui, às vezes, 10 números depois da vírgula, eu posso arredondar, de repente, esse valor para trazer só 2 números depois da vírgula, e eu diminuo assim a tabela de símbolos e posso diminuir também a quantidade de dados. O mesmo vale para campos com uma descrição muito longa, campos que às vezes, eu vou mostrar mais para frente que tem como descobrir isso, mas nem estão sendo usados na aplicação. Eu posso trazer um left, por exemplo, e diminuir o número de caracteres desse campo, diminuindo assim a tabela de símbolos também. Bom, legal, Guilherme. Eu entendi essa questão de cardinalidade, mas ainda assim, eu já consegui reduzir o número de valores distintos. Eu trabalhei da forma que você falou, a questão da cardinalidade, mas ainda assim eu tenho uma aplicação que ela é muito grande. Ela tem 2 bilhões de registros. O que eu posso fazer? A primeira coisa que você pode fazer é perguntar para o seu cliente, nesse caso, algumas coisas. Por exemplo, você vai analisar esses 2 bilhões de registros sempre? Ou seja, faz sentido eu ter uma aplicação que eu tenho 2 bilhões de registros no menor nível de detalhe se eu estou mostrando isso para uma diretoria, para uma equipe gerencial, que ele não vai olhar linha a linha desses dados? Faz sentido ter tabelas na minha aplicação com esses 2 bilhões de registros? Faz sentido alguém analisar uma tabela tão gigantesca, sendo que normalmente ele não consegue nem exportar, normalmente ele não consegue nem exportar essa tabela para um Excel, por exemplo, fazer qualquer tipo de coisa, porque são muitos registros? Normalmente não faz sentido. Quando você tem essa resposta que não faz sentido, tem uma maneira de trabalhar, tem uma solução, uma saída dentro do ClickSense, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é exatamente o ODAG. Eu vou trazer aqui de mais uma vez o meu servidor de ClickSense e eu tenho aqui a minha aplicação, a minha string de ODAG, que eu vou mostrar para vocês na prática como que funciona exatamente. Para quem ainda não conhece, o conceito de ODAG, o que que é exatamente? ODAG, ele significa On Demand App Generation, por isso que a gente chama de ODAG. Ele é uma abordagem de carrinho de compras. A gente basicamente consegue fazer uma conversão de Big Data, ou seja, daqueles 2 bilhões de registros, para aplicações pequenas para você conseguir analisar o dado, para que o usuário final consiga analisar esse dado no fim. A gente costuma falar que isso daqui, o ODAG, é impulsionado por usuários de negócio, mas ele é regido, ele é governado pela TI. É a TI que vai governar os dados que estão ali naquele aplicativo e a maneira como vai ser conduzido o acesso e análise daquele dado. Como que ele funciona? Qual que é o fluxo do ODAG? Vamos supor que eu tenho aqui um repositório de Big Data, seja um Cloudera, seja, por exemplo, um repositório de QVDs mesmo. Eu tenho aqui todos os meus dados. E eu tenho um aplicativo que é exatamente um aplicativo de seleção, onde eu tenho dados sumarizados daqui. Ou seja, se eu tenho 2 bilhões ou mais de registros dentro do meu repositório, seja em QVD, ou no Hadoop, em qualquer lugar, esse aplicativo aqui ele tem só alguns milhões de registros e tem os dados sumarizados, aquele aplicativo que a gente fala que é, vamos supor, gerencial, um aplicativo que tem as informações macros. A partir do momento que o usuário olha esse aplicativo e fala, bom, agora eu queria fazer uma análise mais detalhada em cima da região sudeste, eu queria olhar somente São Paulo, dos últimos 3 anos, em cima de determinados tipos de clientes e por aí vai, o usuário pode fazer seleções neste aplicativo aqui. E a partir do momento que ele faz essas seleções especificadas aqui pela TI, em cima do aplicativo, o que acontece? As seleções vão ser mandadas para o meu repositório de dados e vai gerar um novo aplicativo em cima dessas seleções, que é um aplicativo de análise. E aqui sim eu tenho tabelas e todas as informações mais granulares em cima daquilo que o usuário realmente quer analisar e que faz sentido para ele. Aqui sim ele consegue exportar porque a informação faz sentido. Então a gente sai de bilhões de registros para um aplicativo sumarizado que resulta numa análise específica em algumas centenas ou milhares de registros aqui, 10 milhões de registros em cima de um aplicativo. Lembrando que quem pode fazer não exatamente esse aplicativo, mas quem pode fazer a seleção nesse aplicativo e gerar um outro aplicativo para análise? Que tipo de licença?
pensando no user model, é tanto usuário professional como usuário analyzer. A gente fala que o analyzer ele não cria novas aplicações, mas é possível que ele crie uma aplicação a partir do ODAG, a partir das seleções que ele faz aqui. Isso daqui a gente pode repetir quantas vezes for necessário. Se eu quiser agora analisar a região Nordeste ou algo do tipo, eu consigo fazer outras seleções e gerar um novo aplicativo. É claro que dentro do nosso servidor de ClickSense, a gente tem que configurar em quanto tempo esse aplicativo vai ficar válido no usuário, para também não lotar de QVFs dentro do meu servidor e sobrecarregar o meu servidor em disco, por exemplo. Então, há uma configuração que a gente pode fazer, mas a gente possibilita ao usuário uma análise mais detalhada dos aplicativos. Voltando aqui no meu servidor de ClickSense, como é que funciona isso na prática, caso tenha ficado muita informação, mas nada prático, por exemplo. Eu tenho aqui exatamente o meu aplicativo, que é o aplicativo de seleção. Então, ele já tem os dados sumarizados aqui de venda, da quantidade de transações, mostrando. E eu quero agora, como gerente, analisar algumas informações. Por exemplo, eu quero analisar somente os produtos que fazem parte da linha de perfumes. Eu já tenho aqui as minhas seleções, já mostra a quantidade de transações. Só que eu não quero analisar de 2010 a 2017, por exemplo. Eu quero analisar só o último ano, vamos supor, e só os últimos 3 meses. Fazendo isso, vocês notam que aqui embaixo, onde eu tenho nessa barra inferior esse gráfico, que é um gráfico de pizza, um gráfico de rosca, ele foi preenchendo aqui de verde para mim. Quando ele estiver completamente verde, significa que eu posso fazer e criar o meu aplicativo em detalhes, que é o meu aplicativo de ODAG, por exemplo. Então aqui é algo que você especifica, caso tenha especificado determinado número de transações, ele já mostra aqui que está verde e eu consigo fazer o quê? A partir das seleções que eu fiz nesse aplicativo, gerar um outro aplicativo, que é um aplicativo mais analítico, que é um aplicativo que tem o detalhe dessas transações, dessas vendas, para o usuário final. Então eu, como gerente, eu estou olhando esse meu aplicativo aqui de seleção, e eu gerei um outro aplicativo aqui agora, exatamente o aplicativo que tem o detalhe de todas as informações. Então, aí sim, agora eu tenho minhas tabelas, todos os meus gráficos mais analíticos possível para poder tirar uma decisão, para poder ter uma informação em cima daquilo que eu queria analisar. Ou seja, eu saí de bilhões de registros para um aplicativo sumarizado, que tem alguns milhões, para um aplicativo analítico que tem centenas ou algumas milhares de registros de informações. Essa é uma prática de conseguir otimizar o volume de dados em um único aplicativo, por exemplo. Quando a gente fala de ferramentas de projetos, aplicativos que podem nos ajudar no desenvolvimento, na manutenção de um projeto, na qualidade de entrega de um projeto, por exemplo. Eu separei aqui para vocês 3 ferramentas que eu acho que são essenciais quando a gente está desenvolvendo um projeto, quando a gente está em um cliente, a gente consegue garantir a qualidade de entrega desse projeto. A primeira ferramenta é o App Metadata Analyzer. Ele basicamente, como o nome diz, ele vai ler os metadados do aplicativo e ele vai mostrar para a gente o consumo de memória de cada aplicativo, em cada campo, inclusive por usuário. Mostra a cardinalidade dos campos nos aplicativos. Inclusive vou mostrar para vocês através desse aplicativo que eu tive aqui no insight de olhar que o campo data e hora, ele estava consumindo mais memória, ele tinha uma cardinalidade, ele estava afetando a quantidade de memória em cima da quantidade de valores distintos que ele tinha no meu aplicativo. Outro aplicativo que é essencial é o Script Log Analyzer. Ele vai ler os logs de execução de tarefas, execução de recargas do ClickSense, e ele mostra, por exemplo, maneiras de você, de repente, ter insights e otimizar a carga de ClickSense. Se você tem um processo de carga que está demorando muito tempo, o cliente queixou que está demorando algumas horas, você pode analisar o log de uma maneira fácil e ver em que parte do log, exatamente que parte da sua carga está demorando mais. De repente é um join que você está fazendo, é um load de uma tabela não otimizada, de repente você poderia ler um QVD. Você consegue ter insight da carga de dados dos seus aplicativos através desse aplicativo aqui, que é o Script Log Analyzer. Outro aplicativo interessante, que é o ClickSense Document Analyzer. Este daqui
ele já veio o Document Analyzer do ClickView, acho que muitos de vocês já utilizaram, e é onde você consegue descobrir quais campos, quais variáveis estão sendo usadas, quais estão sendo mais consumidas, quais campos que você não está utilizando dentro da sua aplicação. Então, de repente, se a aplicação está muito grande, são possíveis campos que você pode dropar, que você pode remover da sua aplicação. Eu vou mostrar aqui agora para vocês esses aplicativos. Voltando aqui para o meu Hub, eu vou começar com App Metadata Analyzer. Resumidamente, ele tem aqui a primeira tela, que é um dashboard de todos os meus aplicativos que eu tenho dentro aqui do meu servidor de ClickSense. E eu já defini aqui alguns parâmetros que a gente define na carga, quais são meus thresholds, quais são os meus limites que eu tenho de tamanho de aplicativo em memória, do tamanho do meu QVF, da quantidade de registros. Então, aqui está no default, mas você pode definir que você aceita um aplicativo até 2 GB ou um aplicativo em disco até 800 MB e por aí vai. Você define esses parâmetros e ele já mostra para você aqui, rapidamente, quais aplicativos que excederam os parâmetros que você colocou, por exemplo, que você deixou como limites. E eu consigo ver aqui, por exemplo, que o aplicativo de call center, que é aquele que eu mostrei para vocês, ele já consome muito mais memória do que eu esperava, ele já consome 5 GB. Eu filtrando esse aplicativo, por exemplo, ele já mostra aqui em detalhes a quantidade que eu estou consumindo em cada campo. Por exemplo, eu vejo que o campo que mais consome é exatamente aquele que eu mostrei para vocês, que é o data e hora da chamada. E eu consigo aqui, de repente, ver os campos que estão consumindo mais e fazer uma modificação dentro do meu aplicativo. De repente, dividir esse campo em dois ou otimizar, conversar com o cliente se de repente é necessário essa granularidade e por aí vai. Ele mostra também aqui a quantidade de registros, a quantidade de memória total do aplicativo, a quantidade de tabelas que eu tenho em cada aplicativo, a quantidade de tabelas total. Seguindo aqui para a próxima aba, eu tenho mais detalhes de cada aplicativo, mostrando também aqui a quantidade o tamanho do aplicativo em QVF, em disco, em RAM, como é que ele fica, a quantidade de registros. Então, é um aplicativo que te auxilia a monitorar os aplicativos que tem no servidor, os aplicativos que estão consumindo mais memória, os maiores aplicativos, para que você consiga otimizar esses aplicativos para o seu cliente final, aumentando assim, claro, a satisfação dele, melhorando a performance do ClickSense. Chegando aqui nessa aba de App Analysis, eu tenho aqui a quantidade de aplicativos por stream, eu tenho os aplicativos publicados, quem são os donos de aplicativos, eu tenho inclusive aqui as últimas recargas que foram feitas, a data de última recarga, enfim. Esse é um aplicativo que, olhando o metadado dos aplicativos que a gente tem dentro do meu servidor de ClickSense, ele auxilia a ter alguns insights do que é possível melhorar. Aquilo que está consumindo mais RAM, aquilo que está consumindo mais e onerando mais do meu servidor. Indo para o segundo aplicativo que eu comentei, é o ClickSense Script Load Analyzer. Esse aqui, como eu comentei, tem até aqui uma explicação, ele vai ler o script de carga dos aplicativos de Sense. Então ele vai ver dentro dessa carga o tempo que levou cada load, cada join, cada keep, tudo aquilo que está sendo feito para otimizar a carga dos aplicativos. Eu tenho aqui alguns aplicativos, por exemplo, e já consigo ver o número de execuções e quando foi feito, o tempo que foi médio de duração. Eu já vejo aqui de cara, eu tenho um aplicativo, um Outlier, que é esse Sense Performance Analyzer, que é o aplicativo que mais demora. De repente eu posso filtrar ele e começar a analisar o que está mais demorando nesse aplicativo. Então eu vejo que o load ou o index que eu estou fazendo é o que está mais demorando nesse aplicativo. Então já é uma oportunidade de melhoria de carga nesses aplicativos. Eu consigo ver aqui os logs das últimas execuções também. Ele já gera alguns insights para você, mostrando o que está demorando, qual o processo da carga que está demorando mais para completar aquela recarga de aplicativo. Então, às vezes tem uma carga que está demorando 1 hora, de repente pode estar acontecendo um join que eu estou fazendo, por exemplo, seja porque são duas tabelas muito grandes, de repente eu posso reduzir o número de registros, fazer isso de um apply map, fazer isso de uma outra maneira de otimizar a carga, facilitando assim a maneira como eu vou debugar os meus aplicativos, as minhas cargas, de uma maneira
simples, que eu não precise ficar olhando e descendo uma barra de rolagem do log, por exemplo, para tentar ver o tempo de cada execução. Esse é um aplicativo também muito útil para essa parte de debug de script. E o terceiro aplicativo que eu marquei aqui, que é do Rob Wunderlich, acredito que vocês já conheçam ele, principalmente na parte de Click View, que é um aplicativo que é o Document Analyzer. O que ele faz? Ele consegue mapear um aplicativo, por exemplo, você tem todos os detalhes de todos os campos e tabelas daquele aplicativo. Você vê, por exemplo, se tem chaves sintéticas naquele seu aplicativo, a quantidade de campos, de tabelas, qual campo não está sendo usado no seu aplicativo final, consegue ver os seus relacionamentos que eu tenho aqui, os campos em detalhe aqui também, consigo verificar. Eu consigo fazer alguns filtros, por exemplo, se o campo não está sendo utilizado, então de repente eu tenho aqui N campos que eu estou levando para o final, e se não faz sentido trabalhar com self-service em cima desses campos, são campos que provavelmente eu posso conversar com o meu cliente e eu posso fazer um drop, posso tirar esses campos aqui que não estão sendo utilizados na minha aplicação, são campos que estão sendo levados para a aplicação só para consumir memória, não tem utilidade nenhuma naquelas análises que a gente está fazendo. Eu consigo também aqui olhar as sheets, né, as abas que nós temos ainda do aplicativo, a quantidade de objetos que a gente tem e o tempo de cálculo de cada objeto. Aqui eu tenho uma média, tenho aqui a quantidade de tempo de cálculo de cada objeto. Então, de repente eu posso ver qual objeto está demorando mais para ser criado, para ser indexado. Eu posso fazer uma otimização do cálculo que está lá dentro. De repente, calcular algumas coisas em script já, que aquele objeto está demorando muito para ser calculado, atrapalhando assim a performance para o usuário final. Eu tenho aqui, inclusive, uma análise de expressões. E a gente vê, inclusive, se eu ordenar aqui, por exemplo, eu vejo que tem expressões que até estão erradas dentro desse meu aplicativo. Por exemplo, eu tenho um sum aqui com alguns M's, o que não vai funcionar no clique, é um erro que eu posso arrumar. E algumas vezes eu posso ver aqui que eu tenho diferentes maneiras que eu escrevo sans sales, por exemplo. Eu não usei um item mestre, que já não é uma boa prática. Eu estou usando sans sales tanto com letra minúscula como com letra maiúscula. E quando o clique ele pega uma expressão e faz um cálculo em memória, ele é case sensitive. Para o clique faz uma diferença. Estou fazendo um sum sales tudo minúsculo ou com S maiúsculo ou tudo maiúsculo aqui, por exemplo. O clique vai calcular essa expressão duas vezes, por exemplo. Então, se eu, Guilherme, fui numa tela e utilizei esse sans sales em algum momento, o clique já calculou o valor final, uma outra pessoa que entra, que já deveria ter isso em cache do clique, mas essa outra tela que ele está utilizando, essa outra aba de análise, está utilizando esses anseios escritos dessa maneira, o clique vai ter que calcular de novo, fazendo assim aumentando o tempo de cálculo daquele aplicativo. Então esse é um aplicativo que pode gerar inúmeros insights, desde campos, tabelas, expressões que eu posso otimizar, expressões que estão sendo utilizadas, não estão sendo utilizadas, o que eu estou utilizando como item mestre, não estou. Ele gera N oportunidades de melhoria dentro do meu aplicativo. Consigo, por exemplo, inclusive verificar aqui por funções quais que eu estou mais utilizando. Alguns estou usando inúmeros aggregates aqui, por exemplo. De repente, esse aggregate ele demora mais para calcular. Eu posso otimizar esse aggregate, fazer um outro tipo de cálculo em script e otimizar, assim, também a minha aplicação. Ou seja, eu mostrei aqui para vocês 3 aplicativos que fazem sentido a gente, em cada projeto que a gente vai trabalhar, em cada cliente, utilizar, seja para melhoria de script, para otimizar a carga, seja para melhorar o aplicativo em si, para o usuário final, na hora que ele está utilizando, para melhorar a velocidade desse aplicativo. E se a gente quiser descobrir outras ferramentas que a Click proporciona, que a gente recomenda, eu tenho esse Diagnostic Toolkit da Click. Eu vou abrir aqui também numa aba do meu navegador. Esse site aqui eu recomendo que vocês tenham também salvo no navegador de vocês. Esse site é um site da Click que ele reúne inúmeras aplicações, inúmeras maneiras de otimizar os seus aplicativos e boas práticas aqui também. Eu tenho, por exemplo, esse Application Checklist, que é interessante você fazer na hora que você está fazendo um trabalho de Quality Assurance, por exemplo, em um cliente, e você pode passar aqui o nome do cliente, o nome da aplicação, e aqui ele tem algumas coisas de performance que eu analisando a aplicação, eu vou marcando aquilo que eu fiz ou que eu não fiz de otimização no aplicativo. Por exemplo, eu analisei um aplicativo, seja um
um desenvolvedor um pouco mais júnior, ou seja, num próprio aplicativo meu, eu vi que não tem chaves sintéticas, não tem, a granularidade está adequada àquilo que eu quero, eu estou usando QVDs, enfim, você vai marcando aquilo que você está utilizando, e no final você gera um report. E esse report é interessante o quê? Tanto se eu otimizei esse aplicativo, eu posso mostrar para o cliente que, olha, está aqui tudo que eu fiz no seu aplicativo, todas as otimizações. Isso aqui é um documento que é até gerado pelo próprio site da Click e está mostrando que eu estou de acordo com as melhores práticas de desenvolvimento para aplicações ClickSense. Eu posso gerar e demonstrar isso, como eu posso também fazer um Quality Assurance interno. Eu posso trabalhar com outro desenvolvedor e falar, olha, neste aplicativo você trabalhou dessa forma, mas faltou você usar o auto-number quando possível, você tem chaves concatenadas muito grandes, você está usando o modelo Snowflake, e por aí vai, mostrando para a pessoa que há como melhorar o desenvolvimento desse aplicativo de ClickSense. Seguindo aqui, eu tenho o próprio Application Metadata Analyzer. Aqui o que é interessante, ele mostra como configurar, ele dá um resumo das telas, assim como eu fiz com vocês, e tem o link para baixar o aplicativo também. Outro aplicativo é o Data Connection Analyzer, também é interessante, acho que vale a leitura e baixar para ver aquela questão de Data Connections que você está utilizando dentro do seu servidor. Tem o Telemetric, também, Telemetric é bem interessante também. Tem o Scalability Tools, tem a questão aqui de recomendações de outros sites, como o Clickview Cookbook, que é do Rob Runderich, que mostra aquele aplicativo do Document Analyzer. Enfim, tem N links aqui para vocês, e vocês podem buscar mais informações, buscar mais conteúdo de desenvolvimento de ClickSense. Outro link que eu deixei aqui é exatamente o QDF, que é o Click Deployment Framework. O que que é? É um framework de desenvolvimento para aplicações Click, desenvolvimento ClickSense. Aqui tem, eu vou baixar aqui o zip, está falando das melhores práticas, eu tenho N versões, você já baixa uma última versão para poder instalar, para poder verificar a documentação. E o que que a gente tem nesse conteúdo, por exemplo? Aqui tem um guia de desenvolvimento mostrando um tipo de framework que a gente pode fazer para desenvolvimento de aplicações ClickSense. Por exemplo, ele mostra aqui a questão do ETL, como deveria ser feito, ele dá dicas de reutilização de dados, o que você pode otimizar. Ele mostra aqui também organizações, se você instalar aqui o container, isso aqui vai ficar no seu servidor, organizações de pastas de melhores práticas, então você tem a separação num container clássico aqui, numa organização clássica, as aplicações, onde você armazena seus QVDs, os códigos de include, os seus clickmarts, configurações, scripts e por aí vai. Você pode trabalhar de uma outra forma resumida, ou isso daqui mais detalhado também, por QVD e por aí vai. Enfim, é um guia de boas práticas para desenvolvedores. Então, se você vai iniciar um projeto, quanto mais você seguir, você poder seguir todos esse guia de boa prática, é interessante que você define um padrão de desenvolvimento seu na consultoria e nesse cliente. Então, se sai um desenvolvedor, vai ter um outro desenvolvedor que vai dar continuidade no projeto, ele vai saber exatamente onde estão as pastas, o que tem em cada pasta, o que tem em cada conteúdo, para seguir um fluxo mais fácil e ter uma aceleração no desenvolvimento e manutenção de projetos. Também vou deixar essa aplicação, como eu vou deixar essa aplicação com vocês, esse PDF aqui, esse PowerPoint, os links estão aqui, então é interessante que vocês depois de hoje deem uma olhada nesses links, estudem com mais detalhe a parte de framework, as ferramentas que a gente tem, entendam um pouco mais para melhorar o desenvolvimento, a qualidade de desenvolvimento de projetos com nossos clientes. Eu vou deixar exatamente no grupo fechado que a gente tem no LinkedIn, que é o Click Partners Brasil. Caso alguém não tenha o link, eu mando aqui no chat depois. E depois, no final, essa aplicação vai estar no nosso ClickTips for Partners. Tem todo o conteúdo do nosso ClickTips, todo o conteúdo dos quintas de clique. Tudo isso para vocês são parceiros para poder aumentar a qualidade dentro dos nossos clientes. É isso. Obrigado, pessoal. Guilherme,
muito obrigado aí por juntar esse conteúdo. O pessoal falou bastante bem aqui, está muito bem organizado. Queria agradecer a vocês todos aí pela presença, mantenham-se seguros todos vocês. Foquemos aí nos negócios, nós estamos de quarentena, mas estamos todos online. Eu tenho falado com todo mundo aqui. O que vocês precisarem da gente, entre em contato comigo, com o Guilherme, com o Molina, enfim. O próprio pessoal de vendas também está na ativa e na correria. Então, por favor, aí não percamos tempo com o argumento aí de que está tudo parado por causa do confinamento. Nós estamos com gasto total. Eu estou trabalhando mais até do que eu tinha de agenda quando estava no escritório, porque eu ainda perdi algum tempo no trânsito, né? Agora a gente está de cedo até o final do dia aí na correria. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês pela presença, pela interação aí. Guilherme, obrigado pelo conteúdo e pela disponibilidade. E eu passo para você fazer os comentários finais aí. Obrigado, Pete. Bom, queria agradecer a todo mundo aí pela participação. Acho que foi bem legal o de clique de hoje. Muita gente interagiu, perguntou, isso é bacana. E queria comentar para vocês entrarem na comunidade, no grupo, né, do LinkedIn, acessar o nosso canal também. E depois no final eu vou juntar essas perguntas, as quais eu não respondi, né? Ficou como um Q&A aberto aqui. Mas as que vieram do ClickTips em espanhol, fazer um Q&A e jogar isso daí lá no nosso grupo do LinkedIn, para que vocês possam ter acesso às respostas também. Demais. Pessoal, obrigado pela participação de hoje.